Imagine por um momento que você está caminhando pelos corredores aparentemente vazios de Hogwarts durante a madrugada. O silêncio é quebrado apenas pelo eco distante de seus passos nas pedras antigas. De repente você ouve um sussurro vindo de uma parede sólida. O que você acabou de testemunhar pode ser uma das descobertas mais fascinantes do mundo bruxo: as passagens secretas de Hogwarts. Hoje vamos desvendar todos os mistérios por trás dessas rotas ocultas que conectam o castelo mais famoso da literatura fantástica. Desde túneis esquecidos pelo tempo até passagens que salvaram vidas durante os momentos mais sombrios da história bruxa. Mas antes de mergulharmos nessa jornada pelos segredos mais bem guardados de Hogwarts, me ajudem a bater nossa meta de 1000 inscritos. Se vocês estão curtindo esse conteúdo, cliquem no sininho de notificações e se inscrevam no canal. E nos comentários, me digam de qual cidade vocês estão assistindo. Adoro saber de onde vêm nossos exploradores dos mistérios mágicos. Para entendermos verdadeiramente as passagens secretas de Hogwarts, precisamos voltar ao início, há mais de 1000 anos, quando 4 dos bruxos mais poderosos da história decidiram criar uma escola de magia. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin não construíram apenas um castelo. Eles criaram uma entidade viva, respirante, capaz de se adaptar e evoluir conforme as necessidades de seus habitantes. O castelo de Hogwarts foi erguido em uma época turbulenta, quando bruxos enfrentavam perseguição constante dos trouxas. A Idade Média era um período onde a diferença entre magia e heresia era uma linha muito tênue, e os fundadores sabiam que sua escola precisaria de mais do que muros altos para proteger seus estudantes. Foi assim que nasceu a primeira geração de passagens secretas, não como brincadeiras ou travessuras, mas como rotas de fuga vitais que poderiam salvar vidas em momentos de perigo. Helga Hufflepuff, com seu talento extraordinário para feitiços relacionados à terra e às plantas, foi responsável pela criação da maioria das passagens subterrâneas. Ela compreendeu que o solo rochoso sobre o qual Hogwarts se erguia poderia ser moldado magicamente, criando uma rede de túneis que se estenderia muito além dos limites visíveis do castelo. Suas escavações mágicas não apenas criavam espaço físico, mas infundiam os próprios túneis com proteções duradouras contra desabamentos, umidade excessiva e a passagem do tempo. Rowena Ravenclaw contribuiu com sua genialidade em feitiços de ocultação e ilusão. Foi ela quem desenvolveu os mecanismos que permitiam que paredes sólidas se abrissem com palavras-chave específicas, que escadas aparecessem onde antes havia apenas uma parede lisa e que retratos servissem como portais disfarçados. Seu conhecimento profundo de magia espacial permitiu que as passagens existissem em dimensões ligeiramente diferentes do espaço normal, explicando como túneis aparentemente impossíveis de caber dentro das fundações do castelo podiam se estender por quilômetros. Godric Gryffindor, sempre o guerreiro pragmático, focou nas aplicações defensivas dessas passagens. Ele criou sistemas de alarme mágico que alertariam os defensores do castelo se intrusos tentassem usar as passagens para invadi-lo, e desenvolveu armadilhas sutis que poderiam ser ativadas em tempos de guerra. Mais importante ainda, ele estabeleceu as regras mágicas que determinariam quem poderia ou não descobrir e usar certas passagens. Regras que permaneceriam ativas por mais de 1000 anos. Salazar Slytherin, por sua vez, criou as passagens mais elaboradas e perigosas. Sua câmara secreta era apenas o exemplo mais famoso de sua obra arquitetônica oculta. Ele desenvolveu passagens que respondiam não apenas a palavras-chave, mas às próprias intenções de quem tentava usá-las, criando um sistema de segurança que era quase impossível de enganar.
Suas contribuições incluíam túneis que poderiam se reconfigurar automaticamente, mudando seus destinos ou até mesmo se selando permanentemente se detectassem uma ameaça. Com o passar dos séculos, cada diretor de Hogwarts acrescentou suas próprias modificações à rede de passagens secretas. Armando Dippet, que dirigiu a escola por décadas, criou várias rotas de emergência adicionais durante sua gestão, particularmente depois que a Câmara Secreta foi aberta pela primeira vez em 1943. Albus Dumbledore, talvez o diretor mais inovador da história da escola, não apenas descobriu passagens que haviam sido perdidas por séculos, mas também criou novas rotas que incorporavam magias extremamente avançadas. Durante a década de 1970, 4 estudantes extraordinários revolucionaram completamente o conhecimento sobre as passagens secretas de Hogwarts. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Pettigrew, conhecidos pelos apelidos de Pontas, Almofadinhas, Aluado e Rabicho, empreenderam o projeto mais ambicioso já tentado por estudantes da escola. Mapear sistematicamente cada passagem secreta, cada atalho oculto, cada rota alternativa dentro do castelo. O projeto levou anos para ser completado e exigiu uma combinação única de talentos. James Potter, com sua aptidão natural para feitiços complexos, desenvolveu os encantamentos de rastreamento que permitiriam ao futuro mapa do Maroto mostrar a localização exata de cada pessoa dentro do castelo. Sirius Black, rebelde por natureza e especialista em contornar regras, contribuiu com seu conhecimento profundo dos aspectos mais obscuros da magia de proteção. Remus Lupin, futuro professor de defesa contra as artes das trevas, trouxe uma compreensão teórica que complementava perfeitamente as habilidades práticas de seus amigos. Até mesmo Peter Pettigrew, frequentemente subestimado, demonstrou uma habilidade surpreendente para feitiços de preservação e duplicação que garantiriam a longevidade do mapa. O resultado de seus esforços foi muito mais do que um simples mapa. Foi uma obra-prima de cartografia mágica que revelava segredos que alguns professores desconheciam. O mapa do Maroto não apenas mostrava as 7 passagens principais que conectavam Hogwarts a Hogsmeade, mas também revelava dezenas de atalhos menores, esconderijos secretos e salas esquecidas espalhadas por todo o castelo. A primeira e mais famosa dessas passagens principais era acessada através da estátua da bruxa de um olho só, localizada no 3º andar do castelo. Para ativá-la, era necessário tocar a corcunda da estátua com uma varinha e pronunciar claramente Dissendium. A estátua então se abria, revelando um tobogã de pedra que levava a um túnel subterrâneo. Este túnel, que se estendia por aproximadamente 1,5 km, serpenteava através das fundações rochosas do castelo antes de emergir no porão da loja Dedos de Mel, em Hogsmeade. A passagem da bruxa de um olho só era particularmente engenhosa em sua construção. As paredes eram lisas como vidro, resultado de séculos de uso por estudantes deslizando através do tobogã inicial, mas também tratadas com feitiços de proteção que impediam desabamentos. Um sistema de ventilação mágica garantia ar fresco durante todo o percurso, enquanto pequenas esferas de luz se acendiam automaticamente quando detectavam movimento, criando um caminho iluminado que se estendia apenas alguns metros à frente do viajante, preservando assim o elemento de mistério e magia da jornada. A segunda passagem principal levava diretamente à cabeça de Javali, a taverna menos respeitável de Hogsmeade, propriedade de Aberforth Dumbledore. Esta rota era acessada através do retrato de Ariana Dumbledore, e sua história estava intimamente ligada aos eventos traumáticos que moldaram a família Dumbledore décadas antes. A passagem não era apenas um meio de transporte,
mas um memorial vivo à irmã perdida de Albus Dumbledore, e respondia de forma única àqueles que se aproximavam dela com intenções puras. Ao contrário das outras passagens, que eram construções puramente físicas, o túnel atrás do retrato de Ariana existia parcialmente em um espaço mágico diferente. Viajantes frequentemente relatavam experiências estranhas durante a travessia. Ecos de vozes do passado, vislumbres de memórias que não eram suas e uma sensação avassaladoramente poderosa de proteção e amor. Dumbledore havia infundido esta passagem particular com sua própria magia emocional, tornando-a não apenas um meio de escape físico, mas um refúgio espiritual para aqueles em necessidade. A terceira passagem, atrás de um espelho antigo e manchado, no silencioso quarto andar de Hogwarts, existia uma passagem que poucos ousavam mencionar em voz alta. No entanto, o mistério em torno dela permanece vivo. Sabia-se que levava a Hogsmeade, mas o ponto exato de saída nunca foi revelado, deixando margem para inúmeras teorias. Alguns acreditavam que terminava em um porão abandonado, esquecido até mesmo pelos habitantes da vila. Outros defendiam a ideia de que desembocava em uma antiga adega subterrânea, usada no passado para encontros discretos de bruxos que não queriam ser vistos. Havia até quem afirmasse que a passagem poderia mudar de destino, dependendo da intenção de quem a atravessasse. Algo que explicaria por que ninguém conseguia determinar com precisão onde ela realmente levava. O que se sabe com alguma certeza é que a passagem era notavelmente ampla. Sirius Black, em uma de suas conversas sobre os segredos do castelo, chegou a afirmar que o espaço era grande o suficiente para que uma organização inteira pudesse se reunir em seu interior. Isso levantou suspeitas de que o túnel havia sido usado para muito mais do que simples travessuras estudantis. Seria um antigo esconderijo da Ordem da Fênix em seus primeiros anos de resistência? Ou talvez um ponto de encontro de bruxos das trevas que buscavam conspiração longe dos olhos atentos de Dumbledore? O fato de ninguém jamais ter confirmado essas hipóteses só aumentou o fascínio em torno da passagem. A quarta passagem principal utilizava um mecanismo completamente diferente dos outros. Localizada no 7º andar, ela era acessada através da Sala Precisa, aquela sala mágica que aparecia apenas quando alguém tinha uma necessidade verdadeira. Para acessar a passagem secreta, era necessário caminhar 3 vezes em frente à parede em branco, onde a Sala Precisa normalmente aparecia, pensando intensamente na necessidade de uma rota segura para Hogsmeade. A Sala Precisa, então, se manifestaria não como uma sala, mas como um corredor longo e estreito que se estendia muito além dos limites físicos aparentes do castelo. Este corredor era único entre as passagens secretas porque se adaptava às necessidades específicas de cada usuário. Para alguém com claustrofobia, ele se tornaria mais amplo e bem iluminado. Para alguém com pressa, ele se encurtaria, permitindo uma jornada mais rápida. Para alguém ferido, ele proporcionaria suporte físico e até mesmo cura básica durante a travessia. A quinta passagem é escondida sob as raízes retorcidas do imponente salgueiro lutador. No terreno de Hogwarts, repousava uma das passagens secretas mais notórias do castelo. Criada originalmente por ordem de Alvo Dumbledore, não para diversão estudantil, mas como proteção para Remus Lupin em seus anos de estudante. A passagem conectava Hogwarts diretamente à Casa dos Gritos, em Hogsmeade. A entrada era traiçoeira. Apenas quem soubesse o truque para imobilizar o violento salgueiro conseguiria acessar o túnel oculto sob seu tronco. Para os desavisados, bastava uma aproximação descuidada para que os galhos desferissem golpes brutais, tornando o segredo ainda mais protegido.
Uma vez dominada a entrada, o túnel se revelava estreito e irregular, escavado profundamente no solo, com raízes grossas atravessando o caminho e o ar carregado de umidade e silêncio. A sensação era claustrofóbica, como se as próprias paredes de terra observassem cada passo. Apesar de não ter sido criado para conforto, o percurso cumpria bem seu propósito. Conduzia Lupin em segurança até o local onde poderia se transformar em lobisomem, sem oferecer risco aos colegas. A aura de mistério desse corredor cresceu com o tempo, ganhando o status de um dos segredos mais sombrios e enigmáticos de Hogwarts. Na Batalha de Hogwarts, décadas depois, o túnel escondido sob o salgueiro lutador voltou a ter importância crucial, servindo de rota de fuga e entrada secreta para bruxos em um dos momentos mais sombrios da guerra. Sua existência, marcada pela dor e pelo perigo, provava que as passagens de Hogwarts nunca eram meros atalhos. Elas carregavam em si histórias de sacrifício, coragem e sobrevivência. O salgueiro, imóvel e imponente nos jardins da escola, continuava a guardar em silêncio o acesso a um dos corredores subterrâneos mais emblemáticos da história bruxa. A sexta passagem era uma das mais antigas, datando da época dos próprios fundadores. Acessada através de uma sequência complexa de degraus em uma escada em movimento específica, ela requeria timing perfeito e conhecimento preciso dos padrões de movimento das escadas mágicas. A passagem em si era uma obra-prima de engenharia mágica medieval, com paredes que exibiam runas antigas que brilhavam suavemente, fornecendo iluminação e proteção. Esta passagem antiga terminava em uma caverna natural localizada nas montanhas próximas a Hogsmeade, oferecendo não apenas acesso ao vilarejo, mas também a toda a região circundante. Era particularmente valorizada por aqueles que desejavam explorar as áreas selvagens ao redor da escola e havia servido como rota de escape crucial durante vários cercos históricos a Hogwarts. A sétima e final passagem principal permanecia um mistério para todos, exceto os próprios marotos e, posteriormente, os gêmeos Weasley, que herdaram seu conhecimento. Sua localização nunca foi revelada no mapa do maroto, sendo indicada apenas por um pequeno símbolo críptico que mudava de localização a cada visualização do mapa. Esta passagem era conhecida como a Rota do Último Recurso, uma saída de emergência tão bem escondida e protegida que apenas em circunstâncias verdadeiramente desesperadoras alguém deveria tentar encontrá-la. Especulava-se que esta sétima passagem não levava a Hogsmeade, mas a algum local muito mais distante, talvez Londres, ou até mesmo a outros países mágicos. Os marotos foram extremamente cuidadosos em manter este segredo, reconhecendo que uma rota de escape de tal alcance poderia ser extremamente perigosa se caísse em mãos erradas. Além dessas 7 passagens principais, o mapa do maroto revelava dezenas de rotas menores e atalhos que formavam uma verdadeira colmeia mágica no castelo. Havia passagens que conectavam diferentes andares, sem usar as escadas principais. Túneis que permitiam um movimento rápido entre torres distantes e até mesmo algumas rotas que pareciam desafiar completamente as leis da física, permitindo que alguém entrasse em uma sala no primeiro andar e emergisse em uma sala no 6º andar que deveria estar localizada em uma torre completamente diferente. Uma dessas passagens menores era particularmente querida pelos estudantes. Um túnel estreito que conectava a biblioteca à cozinha. Esta rota havia sido descoberta originalmente por um estudante faminto da Lufa-Lufa, séculos atrás, que havia notado que certos livros na biblioteca exalavam fragrâncias que pareciam corresponder com os pratos sendo preparados nos andares inferiores. Investigação mais aprofundada revelou um sistema de ventilação mágica que não apenas mantinha o ar fresco na biblioteca,
mas também carregava aromas das cozinhas abaixo. O estudante percebeu que se ele pudesse rastrear a fonte desses aromas, ele poderia encontrar uma rota mais direta para lanches noturnos. Depois de semanas de exploração cuidadosa, ele descobriu uma pedra solta atrás de uma das estantes maiores. Quando pressionada em um padrão específico, a pedra deslizaria para o lado, revelando um túnel estreito que descia vários andares antes de se nivelar em uma passagem horizontal que emergia atrás de uma das estações de trabalho dos elfos domésticos na cozinha. Esta passagem particular se tornou lendária entre estudantes famintos, mas ela também servia um propósito mais sério durante tempos de cerco ou perigo. Ela fornecia uma maneira segura para os elfos domésticos entregarem comida para pessoas escondidas por todo o castelo. E durante a Batalha de Hogwarts, ela se provou inestimável para mover suprimentos e pessoas feridas para a segurança. Outro aspecto fascinante das passagens secretas de Hogwarts era sua relação com os retratos e pinturas em movimento por todo o castelo. Muitos retratos serviam como mais do que apenas decoração. Eles eram participantes ativos na rede secreta, servindo como vigias, portadores de mensagens e até mesmo guardiões de entradas ocultas. Sir Cadogan, o cavaleiro perpetuamente confuso, cujo retrato pendurava em várias localizações por todo o castelo, era particularmente útil para aqueles que sabiam como interagir com ele adequadamente. Seu retrato estava conectado a uma rede de retratos menores, escondidos por todas as passagens secretas, permitindo que ele explorasse a frente e avisasse viajantes sobre potenciais obstáculos ou perigos. Sua tendência para exagero dramático, na verdade, servia um propósito prático. Suas descrições excessivamente detalhadas das condições dentro das passagens forneciam aos viajantes informações específicas sobre o que esperar. E Mulher Gorda, cujo retrato ornamentava a parede do 7º andar, era muito mais do que uma simples pintura. Como guardiã oficial da entrada do salão comunal da Grifinória, ela desempenhava um papel crucial na segurança e no cotidiano dos alunos da casa. Apenas aqueles que pronunciavam corretamente a senha podiam entrar, e seu olhar atento, aliado a uma voz que oscilava entre o acolhedor e o severo, garantia que nenhum intruso passasse despercebido. Embora fosse conhecida por seu gosto pelo vinho e sua personalidade um tanto vaidosa, sua lealdade à Grifinória era inquestionável, e ela levava sua função com surpreendente seriedade. Durante séculos, a Mulher Gorda testemunhou segredos, conversas e acontecimentos decisivos, sempre do outro lado da tela que guardava. Em tempos de crise, seu retrato se tornava um verdadeiro escudo, negando passagem até mesmo a estudantes da própria casa, caso não tivessem a senha correta. Sua presença servia como lembrete constante de que em Hogwarts, até os detalhes mais triviais, como uma pintura em uma parede, podiam esconder um papel vital na intrincada rede de segredos e proteções do castelo. Durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando a primeira ascensão de Lord Voldemort ao poder estava aterrorizando o mundo bruxo, essas passagens secretas assumiram uma nova importância. Elas não eram mais meramente ferramentas para travessuras estudantis, mas potenciais linhas de vida para aqueles que poderiam precisar escapar rapidamente do castelo. Dumbledore silenciosamente ordenou melhorias para várias das passagens, adicionando proteções adicionais, suprimentos de emergência e até mesmo salas ocultas onde pessoas poderiam se abrigar indefinidamente se necessário. Um desses abrigos de emergência, localizado aproximadamente na metade do caminho, ao longo de uma passagem do 5º andar para Hogsmeade, estava equipado com instalações para dormir para até 50 pessoas,
Um mês de comida preservada, um dispositivo de comunicação mágica que podia alcançar o Ministério da Magia e uma estação médica completa, atendida pelo retrato de um curandeiro há muito falecido, mas ainda conhecedor. Esta atenção à preparação de emergência se provou profética quando, anos depois, durante o tempo de Harry Potter na escola, essas mesmas passagens serviriam papéis cruciais tanto em aventuras menores quanto em grandes batalhas. Quando Harry descobriu pela primeira vez uma passagem secreta durante seu 3º ano na escola, ele estava participando de uma tradição que se estendia de volta às próprias fundações de Hogwarts. A passagem atrás da bruxa de um olho só se tornou o primeiro portal de Harry para o mundo bruxo mais amplo além dos muros de Hogwarts. Sua jornada através deste túnel antigo representava mais do que apenas uma viagem para Hogsmeade. Ele estava seguindo os passos de milhares de estudantes antes dele, cada um dos quais havia descoberto a emoção da exploração e a satisfação de descobrir conhecimento oculto. Quando Fred e George Weasley presentearam Harry com o mapa do Maroto durante seu 3º ano, eles estavam transmitindo mais do que apenas uma ferramenta útil. Eles estavam iniciando-o em uma irmandade de exploradores, uma tradição de descoberta que o conectava diretamente ao seu pai e aos amigos de seu pai. O mapa em si era um testamento ao poder da colaboração, criatividade e coragem para ultrapassar limites. A magia intrincada tecida no mapa era extraordinária mesmo pelos padrões bruxos. Ele não simplesmente mostrava o layout das passagens. Ele revelava as localizações em tempo real de cada pessoa dentro do castelo, incluindo fantasmas, retratos e até mesmo criaturas mágicas. O mapa podia distinguir entre pessoas diferentes com o mesmo nome, rastrear pessoas que estavam usando poção polissuco e até mesmo detectar pessoas em forma animaga. Este nível de detalhe requeria uma combinação de técnicas mágicas que nunca haviam sido tentadas antes. O mapa usava uma forma de magia simpática que criava conexões entre ele e cada pessoa que entrava em Hogwarts. Essas conexões eram tão sutis que até mesmo bruxos experientes como Snape não conseguiam detectá-las. Ainda assim, elas eram fortes o suficiente para fornecer informações de rastreamento contínuas e precisas. Os recursos de segurança do mapa eram igualmente impressionantes. Quando ativado por um usuário não autorizado, ele exibiria mensagens insultantes em vez de informações úteis. Essas mensagens não eram aleatórias. Elas eram especificamente adaptadas à pessoa que tentava usar o mapa, sugerindo que ele, de alguma forma, analisava a personalidade do usuário e respondia adequadamente. Ainda mais notavelmente, o mapa podia detectar quando alguém estava tentando forçar seu caminho através de suas medidas de segurança e responderia temporariamente se apagando, fazendo-o parecer nada mais que um pedaço de pergaminho em branco. Durante o 4º ano de Harry na escola, quando o torneio Tribruxo trouxe atenção internacional para Hogwarts, as passagens secretas assumiram ainda outro papel. Com delegações de Beauxbaton e Durmstrang ficando no castelo, havia interesse aumentado em explorar áreas que normalmente estavam fora dos limites para visitantes. Várias passagens menos conhecidas foram silenciosamente seladas ou redirecionadas para impedir que estudantes internacionais descobrissem acidentalmente áreas sensíveis do castelo. No entanto, esta segurança aumentada também significava que Harry e seus amigos tinham que ser ainda mais cuidadosos ao usar rotas familiares. A passagem atrás da bruxa de um olho só, em particular, era monitorada mais de perto, e estudantes que a usavam tinham que cronometrar suas jornadas cuidadosamente para evitar detecção. Durante este período, uma nova descoberta foi feita que se provaria crucial em anos posteriores. Dobby,
o elfo doméstico que havia se apegado a Harry, revelou a existência de uma rede de serviço de passagens que conectava todas as principais áreas de trabalho do castelo. Essas passagens não eram mostradas no mapa do Maroto, porque não eram destinadas ao uso estudantil, mas sim para os elfos domésticos que mantinham o castelo. Esta rede de serviço era extensa e sofisticada, apresentando mecanismos semelhantes a esteiras transportadoras que podiam transportar cargas pesadas, tubos de comunicação que permitiam mensagens instantâneas entre diferentes áreas e até mesmo passagens especializadas para transportar materiais perigosos com segurança. Durante a Batalha de Hogwarts, esta rede se provaria inestimável para evacuar estudantes e mover suprimentos, demonstrando que a verdadeira extensão da infraestrutura oculta de Hogwarts era ainda maior do que os marotos haviam imaginado. Conforme o 5º ano de Harry começou e o mundo bruxo começou a aceitar a realidade do retorno de Voldemort, as passagens secretas de Hogwarts assumiram um significado muito mais sombrio. Decreto Educacional número 23, que deu a Dolores Umbridge poderes abrangentes para monitorar atividades estudantis, significava que locais de encontro como a Sala Precisa tinham que ser acessados através de rotas secretas para evitar detecção. A formação do exército de Dumbledore criou uma nova necessidade para movimento secreto por todo o castelo. Membros tinham que ser capazes de alcançar a Sala Precisa sem serem vistos pela Brigada Inquisitorial de Dolores Umbridge ou sua rede de informantes estudantis. Isto necessitou um novo nível de sofisticação no uso das passagens secretas. Em vez de confiar nas principais passagens que levavam a Hogsmeade, estudantes desenvolveram expertise nas rotas menores e menos conhecidas que conectavam diferentes partes do castelo. Eles aprenderam a usar corredores de serviço que eram nominalmente restritos aos elfos domésticos. Descobriram escadas esquecidas, escondidas atrás de tapeçarias desbotadas e até mesmo encontraram maneiras de acessar áreas de manutenção que forneciam rotas alternativas entre andares. Luna Lovegood, com sua perspectiva única e disposição para explorar abordagens não convencionais, descobriu várias passagens que haviam sido negligenciadas por gerações anteriores de estudantes. Sua contribuição para o conhecimento de navegação incluía uma rota através da Torre da Corvinal, que evitava todos os corredores principais, uma passagem da biblioteca para o grande salão, que permanecia oculta durante as refeições, e uma rota particularmente inteligente que usava uma série de salas de aula conectadas para alcançar o 7º andar sem nunca entrar em um corredor principal. O 6º ano trouxe ainda mais desafios quando as medidas de segurança aumentaram ainda mais devido a preocupações sobre infiltração de comensais da morte. Várias das principais passagens para Hogsmeade foram seladas ou pesadamente monitoradas, tornando viagens clandestinas para o vilarejo muito mais difíceis. No entanto, isto também levou à descoberta de rotas alternativas que haviam sido esquecidas por décadas. Durante este período, as passagens secretas também se tornaram cruciais para um propósito diferente: permitir que professores leais se movessem pelo castelo sem serem detectados pelos espiões de Dolores Umbridge e, posteriormente, pelos partidários de Voldemort que haviam infiltrado a equipe. Professora McGonagall, em particular, se tornou expert em usar as rotas menos conhecidas para coordenar resistência e manter comunicação com membros da Ordem da Fênix. A Batalha de Hogwarts representou o uso mais intensivo das passagens secretas em toda a história da escola. Quando Lord Voldemort e seu exército de Comensais da Morte cercaram o castelo, as passagens se tornaram linhas de vida para evacuação, rotas de suprimento para defensores e caminhos para ataques estratégicos. A passagem através do retrato de Ariana Dumbledore
se provou particularmente crucial durante esta batalha final. Foi através desta rota que membros da Ordem da Fênix conseguiram entrar no castelo, trazendo reforços necessários. A natureza emocional da passagem, infundida com a magia protetora de Dumbledore, parecia fornecer energia extra àqueles que a atravessavam com corações puros e intenções corajosas. Aberforth Dumbledore, o proprietário da cabeça de javali e guardião da entrada da passagem do lado de Hogsmeade, arriscou sua própria vida repetidas vezes para manter a rota aberta. Comensais da morte haviam descoberto a conexão entre sua taverna e o castelo, mas as proteções antigas, tecidas na própria estrutura da passagem, os impediam de seguir os reforços que continuavam chegando. Durante os momentos mais intensos da batalha, quando pareceu que os defensores poderiam ser sobrecarregados, Neville Longbottom tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Usando seu conhecimento íntimo das passagens em constante mudança do castelo, ele liderou um grupo de estudantes através de uma rota que ninguém mais conhecia. Um túnel que havia se aberto apenas naquela noite, conectando diretamente o grande salão aos terrenos externos, onde Nagini, a última Horcrux, estava sendo protegida. Esta passagem temporária, criada pela própria magia do castelo em resposta à necessidade desesperada, permitiu que Neville alcançasse Nagini e a destruísse com a espada de Gryffindor. Imediatamente após a destruição da serpente, a passagem se selou permanentemente, como se sua única função houvesse sido cumprida. Após a batalha, quando Hogwarts começou o longo processo de reconstrução, muitas das passagens secretas foram reavaliadas. Algumas que haviam sido danificadas durante o conflito foram reparadas e restauradas, enquanto outras foram permanentemente seladas se fossem consideradas vulnerabilidades de segurança muito grandes. No entanto, o espírito de descoberta e exploração que sempre caracterizou Hogwarts significava que novas passagens continuariam a ser criadas ou descobertas por gerações futuras de estudantes. McGonagall, agora diretora, tomou uma abordagem diferente em relação às passagens secretas do que seus predecessores. Em vez de tentar controlá-las completamente ou fingir que não existiam, ela reconheceu que elas eram uma parte integral da natureza de Hogwarts. Ela estabeleceu diretrizes claras sobre quais passagens eram consideradas seguras para uso estudantil e quais permaneceriam fora dos limites, mas também criou um sistema onde estudantes responsáveis poderiam solicitar acesso a certas rotas para propósitos educacionais legítimos. O legado dos marotos continuou através de gerações subsequentes de estudantes exploradores. O mapa do maroto, embora danificado durante a guerra, foi cuidadosamente reparado e se tornou parte da coleção permanente da Biblioteca de Hogwarts, disponível para consulta por estudantes que demonstrassem interesse genuíno em cartografia mágica e história do castelo. Novos estudantes ainda descobriam passagens que haviam escapado até mesmo do olhar atento dos marotos. A natureza viva de Hogwarts significava que o castelo continuava a evoluir, criando novas rotas conforme necessário e selando outras que não eram mais necessárias. Cada geração de estudantes adicionava seu próprio capítulo à longa história das passagens secretas. No entanto, nem todas as passagens foram incluídas nos registros oficiais. A tradição de manter alguns segredos vivos continuou, com certas rotas sendo passadas apenas através de conhecimento oral entre grupos selecionados de estudantes e professores. Esta preservação do mistério era vista como essencial para manter o espírito verdadeiro de Hogwarts. As passagens secretas de Hogwarts representavam muito mais do que simples conveniências arquitetônicas ou rotas de escape. Elas eram testemunhas silenciosas da história do mundo bruxo,
caminhos que haviam conhecido os passos de lendas, heróis e até mesmo vilões. Cada pedra em suas paredes havia absorvido séculos de magia, cada curva em seus túneis havia ecoado com risadas, sussurros e às vezes lágrimas de incontáveis gerações. De Godric Gryffindor, caminhando através de suas próprias criações para verificar suas defesas, até Harry Potter correndo através delas em sua jornada para derrotar o mal, as passagens haviam sido tanto participantes quanto testemunhas dos momentos mais cruciais da história mágica. Elas continuariam a servir gerações futuras, adaptando-se e evoluindo conforme necessário, sempre prontas para revelar novos segredos àqueles corajosos o suficiente para procurá-los. E assim, enquanto caminhamos pelos corredores visíveis de Hogwarts, podemos sempre nos lembrar de que há muito mais do que nossos olhos podem ver. Atrás de cada parede, sob cada pedra, através de cada retrato, pode existir uma porta para a aventura, descoberta e magia que vai além da nossa imaginação mais selvagem. As passagens secretas de Hogwarts não são apenas parte de sua arquitetura. Elas são parte de sua alma, um lembrete eterno de que em um mundo de magia sempre há mais mistérios esperando para serem descobertos por aqueles que ousam procurar. Essa é a verdadeira magia das passagens secretas de Hogwarts. Não apenas sua utilidade prática ou sua engenhosidade arquitetônica, mas sua capacidade de inspirar gerações de jovens bruxos e bruxas a serem exploradores, aventureiros e descobridores. Em cada estudante que encontra pela primeira vez uma entrada oculta, revive a maravilha e excitação que os próprios fundadores devem ter sentido quando criaram pela primeira vez essas rotas mágicas há mais de 1000 anos. E assim, chegamos ao final desta jornada extraordinária pelos segredos mais bem guardados de Hogwarts. Cada passagem que exploramos hoje carrega consigo não apenas pedra e magia, mas as esperanças, sonhos e coragem de todos aqueles que ousaram descobrir o impossível. Se este vídeo despertou em vocês a mesma fascinação que sentimos ao desvendar esses mistérios, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com outros exploradores da magia e, claro, se inscrever no canal para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras pelo mundo bruxo. Afinal, como aprendemos hoje, sempre há mais segredos esperando para serem descobertos por aqueles que têm coragem suficiente para procurar. Nos vemos na próxima descoberta.